Você sabia que o poder de Deus foi derramado entre os discípulos? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Você se lembra que depois da crucificação, Jesus ressuscitou? Então, depois de vencer a morte, Jesus ficou com seus discípulos por 40 dias e, enquanto estava com eles, ensinava muitas coisas sobre o reino de Deus. Um dia, Jesus estava sentado com eles à mesa comendo, quando disse a eles o seguinte: "Não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do meu Pai, aquela que falei com vocês, porque João batizou com água, mas em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo." Alguns dos discípulos perguntaram a Jesus: "Mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel?" E ele respondeu: "Não tem como vocês saberem sobre os tempos e as datas que o meu Pai escolheu para que essas coisas acontecessem. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." E depois de dizer isso, Jesus subiu aos céus. E os discípulos ficaram olhando para as nuvens completamente atônitos, quando de repente apareceram 2 homens vestidos de branco que disseram a eles: "Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu voltará da mesma forma que vocês o viram subir." Então eles desceram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém. Alguns dias depois, todos os seguidores de Jesus se reuniram em um só lugar. De repente, veio do céu um som que parecia um vento muito forte e encheu a casa onde eles estavam. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles viram algo que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém muitos judeus tementes a Deus que vinham de todas as nações do mundo. Conforme aquele som se espalhava pela cidade, aqueles que ouviam vinham se aproximando daquele encontro, curiosos, querendo saber o que estava acontecendo ali. Rapidamente, uma grande multidão se ajuntou próximo da casa e todos estavam perplexos, porque cada um ouvia eles falando em sua própria língua. Maravilhados, eles perguntavam: "Mas esses homens não são galileus? Como pode cada um de nós ouvirmos eles falando em nossa própria língua materna? Temos gente aqui de todos os lugares do mundo e estamos ouvindo eles falarem maravilhas de Deus em nosso próprio idioma." Eles estavam atônitos e perguntavam uns aos outros: "O que é isso que está acontecendo?" Mas enquanto alguns estavam maravilhados com a manifestação do poder de Deus entre os discípulos de Jesus, algumas pessoas ficaram zombando deles e diziam que eles tinham bebido muito vinho, por isso estavam daquele jeito. Ouvindo os comentários inconvenientes de alguns, Pedro corajosamente se levantou com os outros discípulos e disse em alta voz:
esses homens não estão bêbados como vocês pensam. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, vejam o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro continuou: Israelitas, ouçam bem o que vou dizer. Vocês viram com seus próprios olhos os milagres que Jesus de Nazaré fez e os sinais e maravilhas que Deus fez através dele no meio de vocês. Deus nos entregou esse homem por um propósito determinado. E vocês, com a ajuda de homens perversos, crucificaram ele e o mataram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte, porque a morte não poderia detê-lo. O rei Davi já falava sobre ele quando dizia que um de seus descendentes seria colocado por Deus em seu trono e que seu corpo não seria destruído por decomposição. Ele não falava de si mesmo, mas de Jesus, que não foi abandonado no sepulcro e o seu corpo não foi destruído. Todos nós somos testemunhas de que ele realmente ressuscitou. Depois de passar alguns dias conosco, subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, onde recebeu o Espírito Santo, que é esse que está sendo derramado exatamente agora, aqui, nesse lugar. Tenham certeza de uma coisa: Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntavam aos discípulos o que deveriam fazer. Então Pedro disse a eles: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles continuaram a se reunir para partilhar o pão, louvar a Deus, e todos se alegravam com a comunidade que formaram. E a cada dia, Deus trazia mais e mais pessoas que iam sendo salvas. Olha só que legal! Foi ali que nasceu a primeira comunidade dos seguidores de Jesus, os primeiros cristãos. Hoje temos os templos, onde as pessoas se reúnem para juntas aprenderem sobre Deus e louvarem a Ele com alegria. Mas tudo começou ali, no dia de Pentecostes. Aleluia! Que tal colorir o grande livro? Para saber mais sobre o nosso e-book, acesse o link na descrição. E se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal The Great Book.
A história de hoje você encontra na sua Bíblia, em Atos de 1 a 2. Se curtiu, capricha no like e se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima, tchau!